Bem, vamos agora então para as demissões da semana, né? Tivemos algumas demissões essa semana e eu vou começar trazendo e falando para vocês sobre uma demissão que já era de certa forma acho que uma pedra cantada na Globo. Vamos começar então. Bom, vamos falar sobre a demissão da Fernanda Gentil. Essa semana tivemos então a confirmação da demissão da Fernanda Gentil da Globo. Ela vinha aí depois de 2 projetos que foram muito encaminhados para ela ser a protagonista e que no fim acabaram fracassando de uma forma bastante retumbante, inclusive, que é o caso do Se Joga, que teve 2 temporadas trabalhadas de uma maneira bastante complicada, com uma audiência bastante cambaleante ali e não conseguindo seu principal objetivo, que era retomar aquela faixa ali da tarde da Globo perante a Record. As reprises das novelas, começando com O Cravo e a Rosa, conseguiram resolver esse problema para a Globo. Mas o Se Joga, que era um projeto ousado e que entrou no lugar do video show, inclusive, encerrou o video show e entrou nessa posição de tentar ser esse programa de variedades da tarde da Globo, encabeçado pela Fernanda Gentil, que inclusive eu me recordo que na estreia do Se Joga houve ali um momento em que a Fernanda Gentil entra inclusive como uma piada dentro de uma geladeira, que seria que ela estava na geladeira da Globo desde que saiu do esporte, e ali estava assumindo o Se Joga junto com Fabiana Carla e Érico Brás. O programa foi muito mal, ele estreou, vamos lembrar, um pouquinho antes de eclodir a pandemia, em 2020, e aí com a chegada da pandemia, inclusive se aproveitou para tirá-lo do ar diariamente, dizendo que foi uma temporada experimental ali, o Se Joga, mas era um projeto com muito orçamento e me parece pouca criatividade. Os momentos interessantes do programa eram os humoristas que estavam ali, principalmente, como era o caso do Paulo Vieira, o próprio Marcelo Adnet, enfim, tivemos várias figuras passando pelo Se Joga para tentar colocar essa característica de programa da tarde para Globo, que não deu certo. Depois de um tempo, o Se Joga voltou como um programa aos sábados, nessa entrega para o Caldeirão, e também não agradou, também não conseguiu se conectar com o público, foi mais uma tentativa de manter o programa em alta, que não foi bem sucedida. Depois disso, a Fernanda Gentil foi então deslocada para um projeto mais audacioso dentro do entretenimento para o domingo à tarde, que foi o Zig Zag Arena, e que a gente comentou aqui, inclusive, que lá no início do programa, que era um programa com regra demais, que era um programa grande demais, que não ia conseguir ir bem competindo diretamente com o Passo Repassa, que é um game show que já está há muitos anos na TV aberta e que tem aí sim uma conexão muito forte com o seu público. Dito isso, foi exatamente o que aconteceu, sendo que em algum momento acho que foi o Zig Zag Arena chegou a estar em 4º lugar por alguns minutos na TV aberta, perdendo para o Passo a Repassa, perdendo para o filme da Record, e tinha uma corrida na Band da Fórmula 1, se eu não estou enganado. Então o programa tinha 9 episódios ainda que acabaram sendo jogados no lixo, porque o programa foi sumariamente encerrado para não causar mais prejuízos nesse sentido. E aí, de fato, foi uma sequência de 3 programas que a Fernanda Gentil, dá para considerar 3 programas com o Se Joga dos sábados, que a Fernanda Gentil teve à frente e não conseguiu fazer, de fato, decolar com substância na grade da Globo. Eu acho que a Fernanda Gentil, na verdade, ia muito bem no esporte, ela tinha uma força muito grande no esporte, de uma forma bastante consolidada, e essa migração para o entretenimento acabou não dando tão certo. Imaginava-se que ela teria bastante êxito, até por ter um caminho no esporte parecido com o Thiago Leifert, que é essa coisa um pouco mais descontraída no esporte e tudo mais, mas não foi o que aconteceu a partir do momento que ela vai para o entretenimento. E a Fernanda Gentil acabou ficando, acho que um pouco descaracterizada nesse momento em que ela vai para o entretenimento de uma forma um pouco perdida, tanto no Se Joga quanto no Zig Zag Arena. Então, vamos ver o que ela vai fazer daqui em diante, mas eu acho que é importante esse momento de desligamento justamente para que ela possa colocar o seu talento à disposição de outras empresas, de outros formatos,
ver de que maneira ela consegue retomar uma carreira que é bastante vitoriosa, mas que no entretenimento, no meu entendimento, teve maus momentos ali. Não sei se daqui a pouco, num programa de entrevista, alguma coisa de um formato um pouco mais simples, ela não consiga se dar melhor do que em projetos que foram tão desenvolvidos, como é o caso do Se Joga e do Zig Zag Arena, mas que no fim das contas não tinha uma ideia original tão interessante. Muito bem, Fernanda Gentil, então, fora da Globo, o pessoal que está conosco aqui, o Jefferson Barros, eu poderia esperar de tudo nessa vida, agora Galvão Bueno no YouTube foi além de todos os limites. Será que mais gente vai aderir ao formato? Estou torcendo pro Faustão fazer isso também, porque acho que ele vai ter um público nichado interessante, não vai acontecer o que está acontecendo com ele na Band. O Jefferson dizendo que a demissão da Fernanda Gentil é, pra mim, lamentável. Uma ótima profissional, tanto no esporte quanto no entretenimento, não deveria ter sido desperdiçada assim. Eu acho que vale a pena ela ficar à disposição do mercado e poder ir para outra emissora, por exemplo. Eu acho que a Globo tem enfrentado nesses últimos anos o fato de ter talentos demais para vagas de menos. Então, tem essa questão importante também a ser observada. Guilherme Lima conosco, boa noite, Júnior. Concordo com o Jefferson, é muito triste a demissão da Fernanda Gentil e, de certa forma, a migração dela para o entretenimento meio que contra a vontade dela mesma. Ela merece novas chances. E outras emissoras vão estar à disposição para isso. Eu acho que a Fernanda Gentil encaixaria em SBT, na própria Band, na Record, mas acho que a Band não estaria disposta nesse momento, até porque a Cris Dias está saindo também da Band, e provavelmente o Band Esporte Clube vai acabar também. Mas eu acho que Record ou SBT, a Fernanda Gentil, eu acho que no SBT especificamente, a Fernanda Gentil poderia render bem. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias.